Hoje a gente vai colocar todas as opções do elenco do Palmeiras. Em verde, vocês vão notar que vão ser os jogadores com expectativa de que sejam os titulares. Em branco, aqueles que entram para competir por uma posição. Tá bom. Então, em verde, a gente não colocou os goleiros, tá? Porque já tem bastante gente aí e o Everton é o titular absoluto da posição. Então, Piquerez, Murilo, Gomes e Mike. E eu já vou explicar por que a minha expectativa é que o Mike será o titular. Emiliano Martínez, que tem sido o 5 do Palmeiras. Rios e Veiga, Paulinho, Vitor Roque e Estevão. É um baita time. Não necessariamente com esse desenho, já vou entrar nas possibilidades do que o Abel pode fazer com esse 11 inicial que a gente coloca aqui. Então, para deixar bem claro, os em verde são os titulares e em branco os reservas. Possibilidades. Exato. Aqueles atrás do titular são as primeiras opções. Então, a expectativa é que o Mikael seja o primeiro reserva do Murilo. O Naves, para mim, larga na frente do Fux para ser o primeiro reserva do Gustavo Gomes, o Rocha é o primeiro reserva do Mike, o Gia é a terceira opção e assim por diante. A gente vê muitas opções para a ponta esquerda, para trás do Paulinho ali a gente tem o Felipe Anderson, que é um jogador contratado da temporada passada, ainda não entregou o que o Palmeiras quer, mas qualidade técnica ele tem de sobra, um baita reserva. E o Facundo Torres, que o Palmeiras investiu uma grana bem considerável para esse ano, também é uma opção de banco para o Estevão. Vale a gente lembrar, depois do Super Mundial, o Estevão vai jogar no Chelsea. Então, talvez o Facundo tenha mais opções. Alguns garotos da base, nem todos vão permanecer no profissional o tempo todo. E aí eu coloco o Benedetti, que é um jogador que ainda vai voltar para o Sub-20, vai jogar pela base. Isso já foi declarado pelo Abel. O Alan já é um jogador do profissional. Luigi e Thales, aí a gente vai ver qual vai ser a avaliação do Abel ao final do Campeonato Paulista e o quanto de espaço esses caras vão ter. Muita gente vai me questionar que por este desenho aqui, Richard Rios está sozinho. Não tem ninguém para fazer o par com ele. Ele é tão bom que ele não tem reserva. Exato. E talvez seja um dos grandes destaques do Palmeiras nesse início de temporada. Aliás, com certeza é. O par dele ainda não está no elenco, mas o Rosenberg colocou que pode ser Lucas Evangelista. Então, um bom reserva. Seria um ótimo reserva. Não chega para mim para ser titular neste primeiro momento, até porque o Rios está jogando muita bola. Mas para ser uma primeira opção, é um baita jogador. Muita gente também vai olhar e vai falar: Paulinho é um ponto esquerda? Para mim não é. É um cara de características muito específicas. Vitor Roque é um 9 clássico? Não. Para mim também não. Então, para mim, eles podem vir a formar uma dupla de ataque. E aí a gente pode até acabar mudando esses encaixes de acordo com a posição de cada um e com a variação que o Abel vai ter. Às vezes com um ponta mais aberto, mais difícil, e geralmente com esses dois formando uma dupla de ataque. Aí você pode ter uma dupla de meias aqui. Sim, pro caso mais pro meio, exato, mais pro meio. Exato. Você pode ter dois meias aqui no caso, né? O Rafael Veiga e o Estevão. E aí o Maurício está sobrando ainda nesse nosso time aqui, nessa nossa especulação de time. E com esse time, a gente nota que esses jogadores estão muito concentrados por dentro, né, Isa? Então, o que eu acho que vai acontecer? Vai ser um ano que o Palmeiras vai utilizar muito os seus laterais. Tanto o Piquerez quanto o Mike vão ter que subir muito para dar largura para esse time. Porque a gente nota nesses nomes da faixa mais central, tirando o Estevão, nenhum deles tem essa característica de ponta para ficar colado na linha lateral. Jogadores de muito 1 contra 1 por fora. Como era o caso do Dudu, o papel que o Dudu fez durante praticamente toda a sua passagem pelo Palmeiras. E o Palmeiras acho que fez uma boa análise de que não foi ao mercado para contratar pontas. Até por isso o Abel já ensaiou o time com 3 zagueiros, é uma possibilidade. Ele não necessariamente precisa colocar 3 zagueiros de ofício. Ele pode puxar o seu primeiro homem de meio campo para mais próximo na saída, e aí pode ser tanto o Emiliano Martínez quanto o Aníbal Moreno para espetar os seus 2 alas no campo de ataque e assim aproveitar muito bem cruzamentos. O Vitor Roque não é um jogador tão alto, mas ele faz muitos gols de cabeça. O Paulinho também tem um bom jogo aéreo e o primeiro reserva do Vitor Roque que a gente coloca aqui, o Flaco, se ele tem uma grande qualidade no seu jogo, é a bola aérea. Então, eu imagino que o Palmeiras vai usar e abusar dos cruzamentos para a área, não necessariamente aqueles cruzamentos que não dão em nada, mas jogadas combinadas para um cruzamento para achar 2 jogadores com muita presença.
Fora que o Veiga tem se especializado nessa chegada de trás. É um cara que se apresenta muito, preenche a área. Eu acho que o Veiga entendeu que ele não precisa ficar tantas vezes na bola para ele pode ficar menos vezes, mas ser mais direto, ser mais importante numa assistência, num gol, do que ele era anteriormente, naquele toca, que muitas vezes não levava a lugar nenhum. Enfim, é um elenco vasto, a gente poderia ficar aqui 3 horas desenhando possibilidades para o Palmeiras, mas me parece muito claro, o Palmeiras constrói um elenco sem grandes pontas, o Palmeiras chegou a especular Canóbio, Wanderson, caras com essa característica, sim, mas não foi firme no mercado atrás desse tipo de reforço. Me parece que o Abel desenha um time com os alas se projetando no campo de ataque para uma concentração maior desses jogadores por dentro, atacando a área.